parábola que nós separamos para o estudo desta noite é a parábola do credor incompassivo. Mas o assunto que nós vamos estar tratando é perdão. Então, nós vamos ler esta parábola que se encontra lá em Mateus, no capítulo de número 18. A partir do versículo 15, Jesus já está falando a respeito dessa questão, né, do perdão, né? Mas nós vamos ler do verso 21 até o verso de número 35. Acompanhe comigo a leitura, você que tem a Bíblia aí, né? Você que vai acompanhar também pelo celular. Se não, preste atenção na leitura, porque depois nós vamos fazer aquela atividade que nós estamos fazendo, né? É observar o texto assim de cima. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que é até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Amados, a observação agora sim, olhando para a parábola. Primeiro, ali aqueles 2 versículos 21 e 22, quando Pedro chega para Jesus. Os irmãos já conhecem muito bem Pedro, né, e tal, o jeitão dele, né, de se aproximar de Jesus e como ele via as coisas, né, sempre de um modo meio crítico, né, muito duro também. E os judeus já tinham segundo a lei judaica, né, ele tinha que perdoar o irmão dele 3 vezes. Mas aí Pedro chega perante Jesus, né, e já é um pouquinho misericordioso, e ele fala assim: ó, quantas vezes eu devo perdoar o irmão quando ele peca contra mim, né? Eu devo perdoá-lo 7 vezes? Tá bom, Jesus, se eu perdoar meu irmão 7 vezes? Porque a lei diz 3, né? Eu estou dando aqui, a lei diz 3, eu estou dando mais 4 vezes de lambuja, né, para ele aí. Aí Jesus: não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Isso quer dizer um número assim infinito de vezes que nós devemos perdoar. Agora para a parábola, né? Então imagine você olhando esse acontecimento, vendo esse acontecimento no seu dia a dia, né? Então, de repente, né, o rei desse reino decidiu, né, que ele ia perdoar uma pessoa, perdoar alguns dos seus que tinham dívida com ele. E ele chama a pessoa: vem cá, fulano, qual é a sua dívida? Ah, é tanto. Bom, você vai poder me pagar? Não, não vou. Bom, então faz o seguinte. Naquele tempo era feito assim, era justiça naquele tempo. Então, eu vou vender você como escravo, vou vender a sua esposa, eu vou vender os seus filhos para poder saldar essa dívida.
e a pessoa tinha que fazer, porque era a lei, né? Mas aí ele devia muito para o rei, era muita dívida dele. Mas aí então o que ele faz? Ele se dobra na presença do credor e pede clemência. Ô senhor, tem misericórdia, eu ainda vou pagar isso aí. Com certeza ele deve ter falado da esposa, ele deve ter falado dos filhos, de como ele amava os filhos, de como ele amava a esposa, de como ele tinha a família dele, o que significava a família agora, ia se separar, sabe-se lá por quanto tempo a família ia ficar separada, né? E tudo mais. Aí então, esse rei, né, foi compassivo e perdoou toda a dívida daquele servo. Só que ele sai dali todo feliz porque ele está sem dívida, né? Ele está sem dívida. Mas ele encontra um conservo, né, que deve para ele. Aí o que é que ele faz? Cobra. Ele cobra. E pega o cara pelo pescoço e tudo. Você não vai me pagar? Não tem dinheiro agora, não. Então, você vai para a cadeia, então, porque... E vai ficar na cadeia até pagar a sua dívida. Olha a diferença. Um ia vender a família para pagar a dívida. O outro ia pagar a dívida na cadeia. Então, por aí já dá para imaginar que a dívida era bem diferente. A dívida que um tinha e a dívida que o outro tinha. A dívida do servo era bem maior do que a do conservo. Mas ele foi muito mal. Ele não quis nem saber. Simplesmente condenou aquele que devia para ele, né? Aí então, o que acontece? Os amigos veem aquele acontecimento e falam, mas não é justo isso? Ele teve a dívida dele perdoada e agora ele não perdoa a dívida do seu colega, do seu conservo. Eles vão lá e falam com o senhor lá, falam com o rei. Aí o rei manda chamá-lo. Bom, já que você não perdoou, então agora você vai ficar também preso até que toda a sua dívida seja paga. E aí Jesus disse que no reino dos céus vai ser assim também. Nós temos recebido perdão, então nós devemos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós não receberemos o perdão. E uma coisa importante nesse texto, amados irmãos, nessa parábola, é que temos que tomar muito cuidado na leitura, no seguinte sentido. Porque Jesus está nos ensinando por parábola e nós não podemos levar ao pé da letra as coisas aqui, né? Isso aconteceu, eu vou contar porque é um fato acontecido. Uma pessoa, ele frequentava uma igreja e bom relacionamento com os irmãos e tudo mais e tal, mas ele passou por uma situação difícil, financeiramente falando. Aí ele emprestou dinheiro de um irmão e não pagou o irmão, e mudou, foi para uma outra igreja. Aí um dia ele encontrou com esse irmão dentro de um ônibus, né, e tal, e que os dois começaram a conversar. Ele falou, como é que você está, tudo mais, né? Agora eu estou bem, rapaz. Eu fui para uma igreja agora que agora é só bênção. Agora eu estou vivendo na prosperidade. Agora a coisa está maravilhosa para mim lá na igreja lá. Inclusive eu estou andando de ônibus agora, mas Deus já tem uma profecia que eu vou comprar um carro. Já eu vou comprar um carro. Não vai ser um carro usado, não, vai ser um carro novo. Deus já prometeu um carro novo para mim. E que bênção, irmão. Glórias a Deus por isso, né? Mas aí eu quero lembrar você que você ficou devendo para mim aquele dinheiro que você está devendo, que está fazendo falta. Ele falou, não, mas espera um pouquinho. Deus falou que, o meu pastor falou que Deus já perdoou todas as minhas dívidas. Espera um pouquinho. Deus perdoa os seus pecados, mas não paga a sua conta, não. A sua conta você precisa pagar, né? É igual aquele rapaz que se converteu dentro da prisão, né? Então, se converteu dentro da prisão. E todas as vezes que o pastor ia lá visitá-lo, ele falava assim, pastor, será que Deus, já entreguei minha vida para Jesus, eu estou aqui pregando o evangelho, será que a minha pena vai ser diminuída? E aquele pastor, ele perguntou, pastor, quando é que eu vou sair daqui? O senhor está orando para Deus mover o coração dos juízes aí e tal, para ele diminuir minha pena? Ele falou, eu estou orando, sim, estou orando. Mas aquele pastor tinha receio de dizer para ele, falar, irmão, olha, seguinte, Deus perdoou os seus pecados, agora a sua pena você vai cumprir até o final. Mas antes que o pastor tivesse que falar isso para essa pessoa, ele já reconheceu que se ele estava lá dentro da cadeia e se ele tinha se convertido lá dentro, é porque Deus ia usá-lo lá dentro da cadeia.
que Deus ia usar e dar a ele o ministério lá dentro da cadeia. E aí ele chegou um dia e falou: pastor, não precisa mais de orar por aquele motivo não, viu? Eu creio que a minha missão é aqui dentro. Eu vou cumprir a minha pena aqui e vou pregar o evangelho aqui dentro. Então nós precisamos entender, né? Nessa parábola aqui, fala a respeito de finanças, mas comparando ao perdão de pecados, e não perdão de dívida aí não, hein? Então não vai você imaginar que Deus perdoa as suas dívidas, as dívidas que você fez. Não. Deus perdoa os seus pecados. Se você tem uma dívida como cristão, você precisa acertar, porque a pessoa para quem você está devendo, certamente ela precisa desse dinheiro que você está devendo para ele. Nem vai fazer igual aquele irmão, não, vou comprar um carro, mas paga a sua dívida primeiro, né? Acerta as suas contas primeiro. Bem, então só para recordar os personagens que nós encontramos aí, naquela primeira parte sobre o perdão, quantas vezes deve perdoar, Pedro e Jesus ali numa conversa. Aí depois na parábola nós vamos ter o reino, o rei, um homem que devia, né? Ele devia 10 mil talentos, né? Que era o servo que devia 10 mil talentos para o rei. A mulher e os filhos desse devedor, né? O conservo que não foi perdoado pelo servo, no devedor, né? E os companheiros que denunciaram, né? O servo porque ele não tinha sido justo com o seu conservo. E os verdugos que receberam, né, o servo para que ele ficasse ali debaixo dos seus cuidados até que ele pagasse tudo o que ele estava devendo, né? Depois nós temos o evento, né? O que é que essa parábola trata? O que é que essa parábola trata? Ela trata do perdão, né? Mas esse perdão acontece quando, que Jesus está dizendo? No momento da prestação de contas, né? Servos daquele reino tinham que prestar contas, como nós temos que prestar contas diante do Senhor quando Ele voltar. Não, vamos ter que prestar contas diante do Senhor, né? E os servos daquele reino, né, prestaram contas para aquele homem, para aquele reino. Nós vamos prestar contas para Jesus. Portanto, como é que está a sua vida? Como é que estão as suas contas para apresentar diante do Senhor, o nosso Deus? E as resoluções trazidas para nós dessa parábola. Primeiro, o rei se compadece e perdoa. Então, primeira resolução, o rei se compadece e perdoa. Segundo, o servo, né, que recebeu perdão, ele não perdoa o seu conservo e manda prendê-lo. Uma outra resolução, os companheiros denunciam, né, o servo que, indignados, né, eles denunciam o servo que não perdoou o conservo. E a outra resolução é que o rei decide fazer uma revisão da pena daquele que não perdoou e bota ele para pagar até a última dívida dele. Depois, o terceiro ponto que nós fazemos é a aplicação, né? É a moral da parábola. Então, a moral da parábola qual é? É o perdão, né? Você recebeu perdão, logo você deve perdoar também. Você recebeu perdão, você deve perdoar também. E veja bem, nós estamos olhando aqui, Jesus já está colocando um que devia, né, muito dinheiro e foi perdoado. Aí depois ele não quis perdoar aquele que devia pouco. O que Jesus está dizendo é que nós devemos perdoar independente da situação, independente das circunstâncias, você precisa perdoar o seu irmão. Perdoar aquela pessoa que lhe ofendeu, que fez alguma coisa para você, né? Você precisa perdoar, porque você tem recebido perdão do Senhor. E para quem eu devo ministrar essa palavra, essa parábola, ou conversar a respeito dessa palavra? Você deve conversar com todas as pessoas a respeito da questão do liberar perdão e do receber o perdão de Deus, né? Principalmente se você conhecer alguém que tenha dificuldade para perdoar.
Eu conheço lá uma pessoa que, olha, ela não conseguiu mais perdoar o filho dela por aquilo que ele fez para ela. Então você vai lá, vai conversar com ela e vai falar dessa parábola, né? Eu conheço uma pessoa porque ela foi dispensada da empresa, isso é uma situação muito difícil, ela vive maldizendo o dono da empresa. Então é para essa pessoa que você vai conversar com ele. É para aquela. Eu conheço uma pessoa que ela teve um problema no relacionamento lá na família, só que o pai dela morreu e agora ela está com um problema muito sério a respeito dessa questão, porque não conversou, não pediu perdão, não perdoou. Como é que funciona isso, né? Então é para essa pessoa que você vai conversar com ela a respeito dessa parábola aqui, né? Porque essa parábola nos ensina que nós recebemos perdão e que nós devemos liberar perdão. Mas eu não falei. Mas a parábola está dizendo que a nossa prestação de contas, é sim com as pessoas, mas ela é muito mais diante de Deus. Então não importa, a pessoa partiu, mas você pede perdão diante do Senhor nosso Deus. E Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Ele perdoa todas as nossas faltas. Nós precisamos crer nisso. E sobre o pecado, como eu falei para os irmãos, nós íamos trabalhar também em toda a Bíblia, uma visão assim geral da Bíblia. Eu gostaria de puxar aqui alguns textos para nós, né? Primeiro, lá em Isaías 1, 13 e 18 e 19. Isaías fala que o pecado nos separa de Deus. Então veja bem, no Antigo Testamento já diz, olha, o pecado separa o homem de Deus. Se você estiver em pecado, você está separado de Deus. Quando você pede perdão, você se aproxima de Deus. Lá no verso Isaías 1, 18 e 19, diz, se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ouvir e obedecer. Pedir perdão a Deus, nos reconciliar com o Senhor, nos reconciliar com o nosso próximo, para que nós estejamos em paz com o Senhor nosso Deus. Isaías 53, ele vai falar que Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu estou só citando porque nós não temos tempo para ler, né? Todo o texto. Então Isaías diz que Jesus já levou sobre si os nossos pecados, ele já nos perdoou, já levou e cravou tudo lá na cruz do Calvário. E depois nós temos também o Salmo de número 32, que nós até cantamos ele. Enquanto eu calei, se eu me calar, o que acontece com o pecado? Ele fica pesado sobre os meus ombros, porque eu fico martelando ali o tempo todo na minha mente, no meu coração, e eu não consigo viver bem por causa do pecado. Mas aí quando eu confesso o meu pecado, o Senhor perdoa os meus pecados, eu fico e tenho uma vida gostosa e muito boa para viver, né? E depois nós vamos agora para o Novo Testamento, Romanos 3, 23 e 24. Romanos diz que todos pecaram, que todos nós somos pecadores, né? Mas lá em 8:34 ele diz que nós somos perdoados. E Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, todos os seus pecados foram perdoados. Ainda no Novo Testamento, é um texto que nós lemos bastante no domingo, quando nós vamos falar a respeito daquele momento de contrição. 1 João 1, 8 e 9, né? Que ele diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Mas nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E no capítulo 2, verso 1, ele diz, essas coisas escrevo para que não pequeis, mas se porventura pecares, sabeis que tendes um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo. E ele advoga a nossa causa. E lá em Apocalipse, né, no capítulo 7, o verso 14 e 15, ele fala assim, quem são esses que estão aí, né? Aí ele responde, né, esses são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Foram comprados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, né? Que foram perdoados por Jesus. Eles estão vivendo na eternidade. Então, perdão faz parte da nossa vida, nós o recebemos em Cristo Jesus, né? E sem Ele, nós não adentramos a eternidade. Por isso a Bíblia diz, lá em Romanos, né, capítulo 10, versículo 9 e 10, que com a boca se confessa, com o coração se crê.
Então é necessário confessar o quê? Confessar que nós somos pecadores, pedir perdão para Deus e crer no nosso coração para que nós sejamos salvos, nosso nome esteja escrito lá no livro da vida. Amém? Entendido por aqui? Tudo certo? Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos lá. O que é que nós aprendemos com essa parábola então? Alguns ensinamentos, né? O primeiro deles fica bem claro, e está bem claro, já tenho falado bastante, já até estou sendo repetitivo, né? Que nós recebemos perdão e por isso nós devemos perdoar. Recebi perdão, então eu tenho que perdoar. Ai, Jesus, mas tem que perdoar essa pessoa? Não merece. Não, Jesus está perguntando se a pessoa merece ou não merece ser perdoada. Você vai liberar perdão porque Jesus te perdoou. É assim que vai acontecer a coisa, é assim que vai caminhar. Para que você adentre os portais da vida eterna, senão não vai acontecer. Você não pode fazer igual o senhor Antônio. Até o senhor Antônio brincava muito com a gente. O senhor Antônio lá de Fartura disse: pastor, tinha um amigo que fala: perdoa, mas bom fim não há de ter. Você tem que perdoar e está perdoado. E desejar ainda que o cara seja, né, ou que a pessoa seja muito próspera, muito abençoada. Né? Você tem que orar. Jesus disse: nós devemos, né, orar pelos nossos inimigos, né? Orar por aqueles que nos perseguem, né? É a ordem do Senhor, né? E para os irmãos terem uma ideia que Jesus está dizendo que nós devemos perdoar, e quando ele coloca aqui, né, só para a gente ter uma ideia da diferença dos valores, né, do perdão que o servo recebeu e de que era o conservo, né? O servo, ele devia ali, né, ele devia 500 talentos. Ele devia 500 talentos. Naquele tempo, cada talento custava, vamos dizer assim, em torno de $10.000, colocando em dólares. Então ele devia 5.600.000 dólares para o rei. E o rei perdoou ele. Agora, qual era a dívida que o conservo dele tinha? Era 100 denários. Sabe quanto correspondia isso em dólares? $10. Então você imagina que ele recebe um perdão de 5.600.000 dólares e não perdoa $10. O que Jesus está mostrando é exatamente isso, que Ele nos perdoou, que Ele nos lavou, que Ele nos redimiu. Romanos 8:1, nenhuma condenação existe mais contra você. Então como é que você não vai querer perdoar o seu irmão? Como é que você não vai querer perdoar o seu próximo, independente do que ele tenha feito para você, independente do que tenha acontecido entre vocês? Você precisa perdoar. E como é que a gente faz isso? Não, pelo meu coração não vou perdoar menos, não. Pelo seu coração eu sei que você não vai perdoar. Então nós precisamos aí que o Senhor nos capacite para perdoar. Que o Senhor nos capacite para perdoar. Porque senão, nós não vamos mesmo, de forma nenhuma. Nós vamos fazer como qualquer pessoa faz, né? Está ali quase caindo no buraco, né? Está segurando com o dedinho ali, você vai lá e pisa no dedinho dele para ver se ele cai logo, né? Ou se dá aquele empurrãozinho assim, né? Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus trabalha a nossa vida para que nós possamos ter essa capacidade de perdoar, né? Perdoar, sabe por quê? Perdoar é uma decisão. Eu decidi perdoar a Helena. Mas como? Depois de tudo que ela te fez? Sim. Depois de tudo que ela me fez, eu decidi perdoar a Helena. Por quê? Porque eu estou olhando para a palavra. E lá em Colossenses 3,13, né, está escrito assim: perdoai-vos uns aos outros. E não se trata aqui de uma opção. Eu posso perdoar ou não posso perdoar. Não. Não. A ordem é: perdoai-vos uns aos outros. É ordem. Não é para você ficar pensando se pode, se dá, se não. Não, é uma ordem. Perdoai-vos uns aos outros. Ele pediu perdão, o rei perdoou. O conservo pediu perdão para ele, ele não perdoou. Ele não podia ter feito isso de jeito nenhum. Ele tinha que ter perdoado, porque é uma ordem. Então, perdoar é uma decisão que você toma, não por você, mas por causa da palavra do Senhor nosso Deus. E você é obediente à palavra do Senhor, o nosso Deus. E ordem não é para ser discutida.
Ordem não é para ser discutida. O juiz deu uma ordem de prisão para fulano. Ele vai ter que ser preso, ponto final. Depois o advogado dele vai resolver. Mas a ordem vai ser cumprida. A ordem é para ser cumprida. Em segundo lugar, perdoar é um bem que fazemos a nós mesmos. Perdoar é um bem que você faz a você mesmo, né? Porque perdoar é livrar-se de mágoas, é livrar-se de ira, né? É livrar-se de sentimentos do passado, né? É vencer toda a obra do passado da vida, né? É fazer uma faxina na mente e no coração, né? Onde você perdoa e você esquece, né? E você fica em paz, e você vive realmente uma vida tranquila, né? Enquanto não perdoamos, nós ficamos escravos daquele ódio, daquela ira, daquela separação entre você e o seu irmão, né? Shakespeare diz que guardar ressentimentos é como tomar veneno esperando que o efeito cause na outra pessoa, né? Não perdoar é como se você tomasse veneno esperando que o efeito a outra pessoa viesse a morrer, né? Mas não é assim. Se você não perdoar, você vai carregar isso na sua mente, no seu coração, a vida inteira. Porque o negócio é com você. Outra pessoa pode até morrer, mas quem sofre é você. Em terceiro lugar, perdoar é humanamente impossível, mas Deus nos capacita. Jesus disse aos seus discípulos, lá em Lucas 17, de 1 a 3, né? Que acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por esse 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos disseram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé, porque nós não vamos conseguir fazer isso. Mas aí quem é que nos capacita para fazer isso? Quem é que nos capacita a perdoar? O Senhor. Ele nos capacita por causa do seu grande amor para conosco, assim como nós recebemos perdão, nós conseguimos liberar perdão. E ele conta que 7 vezes por dia, você vai perdoar todas as vezes que o seu irmão lhe pedir perdão. Não vai cansar não, né? E nesse texto, amados irmãos, deixa eu ver as horas, não, deixa eu seguir aqui em frente, que eu tenho outras coisas para conversar com os irmãos aqui, no nosso texto aqui. Deixa um pouquinho de lado esse texto, depois, outra hora nós voltamos nele. Nós temos que entender, para concluirmos, que quem nos julgará é Deus. É Deus que vai te julgar. E como você sabe, com Deus não dá para jogar as coisas debaixo do tapete. Se você precisa perdoar, se você tem que liberar perdão, você tem que liberar perdão em ponto final. Não importa o que aconteceu. Não importa o que foi que te fizeram. Você precisa liberar perdão, você precisa perdoar. Porque você ora o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não adianta orar o Pai Nosso, dizer isso para Deus, mas não colocar isso na prática no dia a dia. Você precisa colocar isso diante de Deus, que você está liberando perdão, mas liberar perdão para a pessoa mesmo. E romper com tudo aquilo que está lá no seu coração de mágoa, de ira, de ódio, né? De diferença, de tudo. Falar para o Senhor nosso Deus, eis que faço nova todas as coisas. Vai fazer tudo novo na sua vida, né? Todo passado vai ficar lá atrás. Quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode orar. Pô, mas como que é assim? Não pode orar porque Isaías diz, olha, existe lá, né, uma barreira que nos separa de Deus por causa do pecado. E se você não perdoa, você está em pecado. Por quê? Você está desobedecendo a palavra. A palavra que nos diz, olha, perdoai-vos uns aos outros. Você está desobedecendo a palavra quando você ora o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então você não está cumprindo a palavra na vida. Então você não pode nem orar, né? A falta do perdão, né? Fecha os céus para nós, né? E tapa os ouvidos de Deus.
Então, precisamos liberar perdão. Quem não perdoa também não pode adorar. Lá em Mateus 5, 23 e 24, né? Deus não aceita culto de adoração e louvor, né? E oferta de quem carrega a mágoa no coração. Se você for com mágoa no coração para perante Deus, esse seu culto não vale nada. Não serve para nada esse culto seu. Você precisa liberar perdão, você precisa perdoar. Se você, olha uma coisa assim que é assim muito tranquila para a gente observar como Deus trata isso aí, porque nós entendemos muitas coisas quando nós mexemos até Jesus conta essa parábola, colocando valores financeiros aqui, para que o homem entenda, né? Através dos valores financeiros. Porque muitas vezes nós entendemos algumas coisas só através dos valores financeiros. Aí nessa questão de finanças, olha o que Jesus diz. Se você vier trazer a sua oferta, se você vier trazer o seu dízimo diante do Senhor, e você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, você dá um stop, você para, bota a sua oferta no bolso de novo, enfia o seu envelope lá no meio da Bíblia, aí você vai lá e se reconcilia com o teu irmão, aí depois você vem e entrega diante do Senhor. Porque se você não estiver de bem com seu irmão, nem a sua oferta é uma oferta abençoada pelo Senhor. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus 6,12, como nós oramos o Pai Nosso, aí estamos no Pai Nosso novamente, né? Quem não perdoa, adoece. Tiago 5,16, né? A ausência de perdão faz adoecer o cristão físico e espiritualmente. Por isso que tem muita gente doente na vida da igreja, no físico e no espiritual. Por quê? Negligenciam a palavra do Senhor nosso Deus que diz respeito ao perdão. E aí ele carrega esse fardo pesado no ombro, né? No coração. Tem uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida angustiante, né? Por quê? Só não libera perdão. Tiago nos diz lá em 5,16, nós precisamos liberar perdão porque isso traz saúde para nós. Nos traz vida, né? A mágoa adoece, né? Cria raízes, gera amargura e contamina os outros. Não é? Porque aí você vai transmitindo isso para as outras pessoas. Aí os outros também vão se tornando amargos como você, tristes como você, sofridos como você. E nesse texto que nós vemos aqui, né, é que a consequência da ausência de perdão é a condenação eterna. É isso que Jesus diz aqui nessa parábola. Lá no verso 35 ele diz assim, ó, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. No grande e glorioso dia, quando Jesus voltar, então vão subir aqueles que perdoaram o seu irmão. Não adianta você dizer, Jesus, mas eu confessei todos os meus pecados. Ele vai dizer, eu perdoei você. Eu te perdoei. Mas como você não perdoou o seu irmão, então vai lá medir a temperatura do inferno. Vai ser assim, infelizmente. Mas essa é a verdade. Só tem dois caminhos. Ou céu ou inferno. Mas não adianta você fazer isso só porque você tem medo de ir para o inferno. Você tem que fazer isso para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Você tem que fazer isso de bom grado, de bom coração, alegre e feliz. Quem não perdoa é flagelado pelos verdugos. Está aqui, ó. Ele não perdoou e foi flagelado pelos verdugos. Você precisa perdoar para não padecer eternamente. Tem uma frase aqui de uma revista de reflexão a respeito disso. Existem somente 2 lugares onde Deus lida com o nosso pecado. Presta atenção. Existem só 2 lugares onde Deus lida com o nosso pecado. Um desses lugares é o inferno e o outro é o Calvário. 2 lugares onde Deus lida com o nosso pecado.
É o inferno ou o Calvário. Você terá o seu problema e o seu pecado resolvido se você aceitar, seguir Jesus e colocar os seus pecados lá na cruz do Calvário, onde existe o perdão. Ou no inferno, onde você receberá as penas eternas, sofrer eternamente. São dois caminhos que as crianças cantam louvor, né? São dois caminhos para você escolher: céu e inferno. É o que há. Então, amados, esta parábola de Jesus a respeito do perdão nos leva tão somente a uma reflexão. Eu preciso perdoar. Eu preciso liberar perdão. Ou eu libero perdão, ou eu não sou perdoado. Ou eu libero perdão, ou estou condenado por toda a eternidade. Ah, mas eu tenho dificuldade. É o Senhor que nos ajuda nisso. É o Senhor que nos orienta a respeito disso. É seguindo a palavra do Senhor nosso Deus que nós aprendemos esse caminho. E aí se torna muito fácil. Mateus 11, 28 a 30. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Para que sofrer? Você já foi perdoado. Jesus já colocou lá no Calvário todos os seus pecados. E uma coisa, ó, presta atenção. Já colocou do passado, do presente e do futuro. Ele já garantiu a sua salvação. E a vida eterna, porque Ele perdoou todos os seus pecados. Então agora você precisa só liberar perdão para o seu próximo. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta noite em que o Senhor nos concede de estudo da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, aprendemos aqui, Senhor, nesta parábola com o servo que tinha uma dívida tão grande com o rei e ele recebeu perdão. Mas quando ele chegou diante do seu conservo, ele não quis perdoá-lo. Ó Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, e ele condenou à prisão seu conservo, seu colega, porque ele não pôde pagá-lo quando ele recebeu perdão. Livra-nos, ó Deus, de andar e de trilhar por esse mesmo caminho, segundo o coração do homem, esse coração mau, esse coração injusto, que recebe perdão, mas não libera perdão. Livra-nos, ó Deus, de andar por esse caminho, Pai, onde predomina tão somente os desejos do coração do homem, e leva-nos, ó Deus, a andar sempre pelos Teus caminhos, Pai, orientados, dirigidos na unção do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, viver no centro da Sua vontade, fazer a Sua vontade, Pai, exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, assim como o Senhor perdoou todos os nossos pecados, Senhor, e que diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó Deus, se temos ofendido alguém, se tem alguém que nós não liberamos perdão, Senhor, toca no nosso coração, Senhor, para que nós possamos fazer isso e liberar perdão, Senhor, para essa pessoa, para que ela possa ser curada, para que ela possa ser sarada, para que ela possa encontrar salvação em tempo ainda, Senhor. E também, ó Deus, para que o nosso coração e a nossa vida, Senhor, esteja no Teu altar, de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, Senhor, meu Deus, lavados e remidos de todos os nossos pecados, mas também tendo liberado o perdão para todos aqueles que nos ofenderam, Pai. Nós oramos, ó Deus, colocando as nossas vidas no Teu altar. Em nome de Jesus, Senhor, fomos perdoados para perdoar. Fomos salvos para levar a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.